Aqui em casa, tanto eu quanto um dos meus filhos somos 100% intolerantes ao leite, 100% mesmo, nadinha de nada a gente dá conta de consumir. E aí eu ficava muito preocupada, como que eu vou obter cálcio? Será que eu vou ter que ficar todo mês indo na farmácia, comprando cálcio, ingerindo cápsula e tudo? E aí eu aprendi já faz alguns anos no canal da doutora Gisela Savioli, vou deixar o link aqui, a receita original do pé de galinha, da geleia do pé de galinha. E ao longo desses anos eu incrementei a receita, modifiquei um pouco para que ela se tornasse mais palatável às crianças e também pudesse ser colocada em diferentes alimentos sem ter aquele gosto muito forte. E ainda acrescentei um ingrediente especial que deixa que o teor de cálcio dela fique muito maior. Bom, para quem quer ir direto na receita, eu vou colocar aqui um minuto desse vídeo em que eu começo a receita de fato. Mas para quem quer saber um pouquinho sobre cada ingrediente e seus benefícios para a saúde, continua assistindo o vídeo. Bom, o primeiro ingrediente é o pé de frango. A gente compra aqui já faz bastante tempo da marca Corin ou Corin, não sei como se pronuncia, se você souber escreve aí nos comentários. Dessa marca aqui porque ela é orgânica. Se você não tiver acesso a alguma marca orgânica, eu recomendo muito que você compre de um feirante que traz os pés lá da fazenda dele, que possa te atestar que esse 1 quilo de pé de frango não recebeu hormônio de crescimento ou antibióticos que é aplicado às vezes direto na patinha. Então é muito perigoso você consumir sem saber a procedência do pé de frango. Então recomendo que você tome cuidado ao escolher o seu 1 kg de pé de frango. Esse vem assim congelado, super fácil de utilizar. Bom, o pé de frango, ele vai trazer duas coisas para essa receita, cálcio e colágeno. Você sabe por que é tão difícil achar pé de frango assim no supermercado? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores de pé de frango. Para onde? Para o Japão. Justamente o país dos velhinhos saudáveis, que tem excelentes articulações, que tem aquela pele bonita. Talvez esse seja um dos motivos, né? Então, como fonte de cálcio, o pé de frango vai fortalecer nossos dentes, nossas unhas, nossos ossos, prevenir a osteoporose, né? E como fonte de colágeno, que são as liguinhas aí entre os ossinhos da patinha, vai rejuvenescer a nossa pele, melhorar nossas juntas e articulações, então para quem tem artrite é uma maravilha, melhorar a elasticidade de nossas artérias e veias, prevenindo as doenças cardiovasculares, e também ele tem minerais como ferro, zinco e selênio. Bom, o ingrediente secreto então, que eu acrescentei, é a casca de ovo. O ovo, gente, ele é composto de 95% de carbonato de cálcio. A casca dele, né? Então é uma cápsula de cálcio, só que é uma cápsula até exagerada de cálcio. Porque um ovo são 2 gramas de cálcio e um adulto precisa apenas de 1 grama por dia. Então, ó, meia casca de ovo para um adulto no dia já supre 100% da sua necessidade. Como que a gente faz aqui na chácara? A gente vai consumindo, a gente consome bastante ovo, então a gente vai consumindo ao longo da semana. E aí, quebra o ovo, a casquinha dele eu só lavo rapidinho ali na pia e coloco num tabuleiro. E vou enchendo esse tabuleiro até assim, sem brincadeira. É um tabuleiro grande, ele fica assim, ó, cheio de casca de ovo assim. Estando elas bem sequinhas, bate no liquidificador aos poucos e pronto. Tá formado esse pó de casca de ovo, que eu encho esse vidro até aqui e já dura muito. Já esqueci qual foi a última vez que eu fiz. E aí, tem muita gente que tem medo disso e não usa. Por quê? Porque pode sim estar contaminado com salmonela e é um perigo para a saúde isso. Esse pó que tá aqui pode estar com salmonela, pode estar contaminado, mas a gente não ingere ele cru. Esse pó vai junto com os outros ingredientes aqui dessa receita para uma panela de pressão e vai ficar 2 horas sendo fervido a 100 graus. Confere comigo. Tem como ficar contaminado? Não tem. Vai estar 100% esterilizado. 2 horas de fervura a 100 graus, gente. Tranquilo, tranquilo, tá? Não tenha medo, então, dessa casca de ovo. E os outros ingredientes
é o açafrão e a cebola. A cebola é usada com a casca. Você só vai dar uma lavadinha, mas não vai tirar a casca. Sugiro que usem uma cebola orgânica também. Esses dois ingredientes, eu diminuí um pouco em relação à receita da doutora Gisela, porque ficava muito forte para as crianças. E o que eles trazem para a nossa receita? Eles vão aumentar a eficiência do sistema imunológico, deixando então a gente com mais força para combater as doenças. São anti-inflamatórios naturais poderosos, ajudam na digestão e regulam a microbiota intestinal. Por serem antimicrobianos, eles ajudam também na durabilidade da receita toda, juntamente com o sal. E também já há estudos dizendo que previnem o câncer e regulam o colesterol. Então, gente, só coisa boa junto e que vão trazer, então, essa tranquilidade de a gente estar conseguindo dar para uma criança que não pode tomar leite a quantidade de cálcio que ela precisa. Assim como eu, que até grávida fiz uso dessa receita e consegui ter um filho de 4 quilos, que foi o meu segundo, que nasceu com excelentes ossos, né? E nossos exames de sangue ao longo desses anos têm dado sempre tudo ok. Eu vou colocar agora aqui na tela a tabela nutricional mostrando quanto que cada pessoa precisa de cálcio de acordo com a faixa etária. Vocês vão ver que os bebês precisam um pouco menos, né? Depois da fase de aleitamento ou exclusivo. A criança até 3 anos um pouco menos, depois aumenta a quantidade. Na fase do estirão, fica até maior do que a quantidade de um adulto e depois vai para esse 1 grama diário. Então, o que eu recomendo? Até 3 anos, você vai dar 1 colher de chá 2 vezes ao dia. Então, aqui em casa a gente coloca no almoço e no jantar. De 3, 4 anos até os 6 anos, 1 colher de sobremesa. Depois, já pode colocar 1 colher de sopa mesmo. Aí, quando você percebe que a sua criança entrou naquela fase da pré-adolescência do estirão, as meninas às vezes um pouco antes, os meninos um pouco depois, você tem que aumentar. Então, é 1 colher de sopa e meia. E aí, quando às vezes a menina menstruou, já parou de crescer um pouco e tal, volta para 1 colher de sopa 2 vezes ao dia, almoço e jantar. É isso então, vamos para a receita? Vamos começar lavando e tirando as unhas do frango. Melhor ferramenta para você tirar as unhas do pé de frango é esse podão aí da Tramontina que a gente comprou, né? Só para essa finalidade. Então a gente não usa no jardim, ele é da cozinha. Aí estamos fazendo a pedicure do frango, vai fazer de todos os pés, deixando assim, ó. Você vai precisar de 1 colher de sopa de açafrão da terra, 2 cebolas grandes ou 4 pequenas, 1 colher de sopa de casca de ovo e 1 colher de sopa de sal. Coloque o pé de frango e todos esses ingredientes na quantidade indicada em uma panela de pressão. Acrescente água até cobrir tudo. Mais um pouco, né? A água vai ficar até o máximo da panela, até cobrir tudo, uns 3 dedos pra cima. Meu máximo tá aqui, ó. Agora então é só tampar a panela, ligar o fogo e você vai deixar ela aí, depois que pegar a pressão, por 2 horas. Já pegou pressão e agora eu vou esperar as 2 horas. Coloco na potência de 10 depois que pega a pressão. Após 2 horas então, e eu deixei esfriar um pouco. Eu deixei a pressão sair naturalmente, ainda esperei mais um pouquinho porque o meu copo do liquidificador é de plástico, então eu não posso pôr muito quente. Você vai agora então colocando aos poucos no liquidificador o conteúdo disso daqui e vai bater. Bate bem. Depois vai despejar aqui. Eu gosto de um vidro assim, de um recipiente assim, com essas bordinhas aqui, porque facilita depois para colocar nos vidros. E fica ótimo também para encaixar a peneira. Vamos lá.
De pouquinho em pouquinho a gente bate. Pronto. Bate bem. E aí a gente despeja aqui, ó. Podemos auxiliar com uma colher. E aí fica só um pouquinho de osso que não foi batido o suficiente para passar entre os furinhos da peneira, ó. Mas a maior parte vai. Então, esse procedimento aqui que eu fiz, pegar o conteúdo da panela de pressão, colocar no liquidificador um pouquinho com bastante líquido, bater e coar, eu vou fazer com tudo e volto para mostrar como é que ficou. Está, então, agora todo o conteúdo aqui. Vocês podem observar, ó, tem esse resto, né? Essa massa aqui, que fica aqui em cima, que não passou pela peneira, que é uma parte de osso, às vezes, mais duro e tudo, que não foi triturado o suficiente para passar pelos furos da peneira, né? O que eu gosto de fazer? Isso já foi feito. Eu pego essa parte aqui com a última batida do liquidificador, que costuma vir com mais líquido, coloco, né, aqui, junto com o último líquido e passo mais uma vez. Isso já foi feito, então isso daqui é o resto do resto mesmo. Vocês podem observar que se você pensar, né, que era 1 quilo de pé de galinha, esse tanto aqui, ó, é irrisório. Então, a maior parte, né, do osso realmente foi triturado e passou aqui, virou junto com esse caldo aqui de baixo, certo? Isso daqui, então, é uma parte que nós vamos descartar, não será usada. Eu não gosto de dar para cachorro, viu, gente? Porque tem casca de cebola junto, cebola, e já me falaram que cebola não é bom para cachorro. Então, eu realmente descarto. Se você tiver alguma ideia do que fazer com isso, uma reutilização e tudo, coloca nos comentários, porque eu teria muita vontade de reaproveitar isso de alguma forma e eu não sei o que fazer com isso. Bom, aqui na panela de pressão fica esse resto aqui, ó, do pó do ovo de galinha. E esse daqui, quando fica assim, eu não passo pela peneira, eu já coloco direto aqui, tá? Já coloco direto aqui. Você vê que ele foi por 2 horas fervido. Então, gente, não tem perigo nenhum de salmonela, de ele ter sido até às vezes mal lavado, tá? Porque foram 2 horas na fervura. Então, esse daqui, ó, tá super tranquilo. Você pode consumir sem medo, tá bom? Eu gosto de utilizar esse tipo de raspador. Vou raspar tudinho aqui e colocar junto com o nosso caldo. Agora, então, a gente vai dar uma boa misturada aqui e passar para os potes. Eu sempre uso, gente, pote de vidro, daqueles de óleo de coco. Mas hoje, vou passar vergonha aqui fazendo vídeo para vocês, porque não tinha um pote de vidro disponível em casa. Meu marido fez conserva de pepino e chucrute, usou todos. Então, a primeira vez que eu tô usando pó de plástico, justamente no dia que eu decido filmar, infelizmente. Usem, de preferência, para potes de vidro, tá? Vou colocar aqui, aí vocês observem, ó, como que é fácil utilizando esse tipo de recipiente, por causa da pontinha que ele tem. Aí você faz com maior facilidade, enche o vidro. Não põe até a borda, não. Deixa um pouquinho, principalmente porque você pode congelar. Bom, como que a gente faz aqui em casa? Eu mantenho meus potes aqui no congelador. Então, esses são os que eu fiz agora aqui com vocês. E aí, eu tiro o que eu quero usar no dia seguinte, deixo aqui na bancada, às vezes ponho um paninho de baixo, deixo ele descongelando e no dia seguinte eu passo para dentro da geladeira. Já tô com um dentro da geladeira, vou mostrar para vocês a consistência. Então, aqui em casa acaba com menos de uma semana, mas já aconteceu de passar mais de uma semana, a durabilidade é tranquila na geladeira. Mais do que isso não, gente. Aí é importante deixar no congelador, tá? Então, ó, aqui ele fica parecendo um flan, uma gelatina mesmo. Essa é a consistência certa. Isso aqui é o colágeno que dá pra ele essa consistência. Então, quando eu estou fazendo o arroz, na hora que coloca a água do arroz,
eu acrescento aqui de acordo com a quantidade de pessoas, de acordo com a quantidade de arroz que eu tô fazendo. Você vai regulando. Dou aquela mexidinha de leve e deixo o arroz sendo feito. Depois, por exemplo, no feijão, na panela de pressão, depois que a gente abre a panela e ainda tá quente, eu acrescento também. Ou então, na carne moída, qualquer carne com molho, eu coloco. E às vezes eu não coloco em nada disso, porque aquela semana eu sei que eu vou esquentar a comida no nosso forno. A gente usa, em vez de micro-ondas, o forno elétrico. A gente usa esse forno aqui em vez do micro-ondas. E aí a gente coloca o prato e eu coloco em cima do arroz a colher de sopa, né, a colher de sobremesa do pé de galinha. Coloco aqui, esquenta e ele vai virar só um caldinho em cima do arroz, fica delicioso, perfeito. É assim que a gente consome. E pra quem não pode com leite, também sente aquela falta da manteiguinha, né? Pra passar na tapioca, no pão sem glúten, enfim. E aí aqui no canal, gente, eu já coloquei a receita desses 2 temperos. Vou colocar na descrição do vídeo pra vocês verem quando vocês terminarem a receita desses 2 temperos. Quando você pega um pouquinho aqui desse pé de galinha e acrescenta um tiquinho de nada um desses 2 temperos, você faz um patê maravilhoso para você passar na sua tapioca, no seu pão. Então, mais uma dica aqui do canal. Conta pra mim, por favor, nos comentários se você gostou, se deu certo, se sua criança aprovou essa receita e também se você gostou da ideia aqui de misturar os nosso xodozinho da chácara e o nosso marciano favorito aqui junto com esse pé de galinha e se fez um patê delicioso. Até o próximo vídeo!